Fim da 8ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco caiu da vice-liderança do Carioca, agora se encontra na 3ª colocação do Campeonato Carioca. O Vasco perdeu o clássico pro Fluminense, não jogou nada e mereceu aí a derrota. Poderia até ter tomado uma goleada se o Fluminense tivesse uma qualidade a mais aí no seu elenco, né? Como o Fluminense também é uma tralha, perdeu a oportunidade aí de golear o Vasco. E o Vasco agora vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa aí recebe o Vasco em sua casa na 9ª rodada do Campeonato Carioca às 8 horas da noite desta próxima segunda-feira, galera. Isso mesmo. E o Vasco, caso de derrota ou empate, pode até ficar fora do G4 aí, que inclusive o Botafogo está fechando esse G4 do Campeonato Carioca e tem um jogo a menos, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Uma rodada adiada, né, das duas equipes aí que disputaram a Supercopa. E o Vasco agora tem que ligar o alerta. O Vasco não pode vacilar, tem que vencer o Sampaio Corrêa e tem que ir para cima, bola para frente. Perdemos a invencibilidade, mas não perdemos a guerra. E também vamos falar sobre possíveis reforços aí, possível reforço, né? Vou estar trazendo a informação para vocês. E antes de começar, venho me apresentar. Meu nome é Elias, falo aqui do canal Elias Vascaíno. Seja bem-vindo ao canal. Falo direto aqui do Rio de Janeiro. Se você é novo aqui, se inscreve, dá aquela moral, compartilha o vídeo e deixa seu comentário, deixa sua opinião sobre aí a tabela, a posição do Vasco na tabela do Carioca, né? E a informação que eu vou trazer aqui agora, da fonte RTI Esporte, trouxe a informação que o Pedrinho e o Marcelo Santana, essas duas ínguas, que eu estou muito puto mesmo com esses caras. Não sei nem porque o Pedrinho ainda continua como presidente do Vasco, nem sei como que esse Marcelo Santana ainda está no Vasco, que é pior ainda, né? Que o Pedrinho é um presidente que entrou sem planejamento, é um cara aí que fica se gabando porque tirou a porcaria da 77 do Vasco, que foi mais do que uma obrigação dele. Aí agora é só desculpinha para lá, desculpinha para cá. Não sei para que ele se candidatou a presidente se ele não tinha planejamento. Agora só vive falando que não tem dinheiro, só vive chorando. E inclusive a fonte RTI Esporte falou, né, que o Pedrinho estava em negociação com o Talheres da Argentina por Federico Girotti. O Talheres aí não quer liberar o jogador por menos de 3,5 milhões de dólares, galera. E o Vasco, por sua vez, tenta negociar por empréstimo Federico Girotti, porque o Vasco está quebrado, não tem dinheiro. Inclusive, essa informação estava em sigilo, o que contou aí a fonte RTI Esporte. Dá um confere lá no site deles. Não sei se eles têm site, se é canal de YouTube, não sei. Pesquisa e dá uma olhada. Essa informação eu encontrei na Net Vasco. E, enfim, também não sei se é uma fonte segura. Deixa a opinião de vocês aí, se é uma fonte segura ou não. Quem conhece, deixa nos comentários, que a gente vai estar aí ouvindo. Mas, concluindo aqui a informação, o Vasco não tem os 3,5 milhões aí de dólares para estar comprando Federico Girotti, jogador de 25 anos, atacante do Talheres da Argentina. E o Vasco tenta por empréstimo e o Talheres não quer liberar. E essa informação estava em sigilo. O
presidente Pedrinho tentava ocultar da torcida do Vasco, porque a torcida já se frustrou com a situação aí do Brian Rodrigues, do Bruma, do Rony. Fazer uma lista aqui: Braio Campo, Lloyd Augusto, 5 atacantes aí, o Vasco não conseguiu trazer nenhum. Uma incompetência que dói, né? Esses caras é muito incompetente, esse Marcelo Santana, esse presidente Pedrinho. Esses caras, só Jesus. E galera, não vai ser fácil esse ano. Se não contratar, o Vasco vai sofrer, vai brigar para não cair nesse campeonato carioca. E eu não quero nem ficar falando desse assunto. Enfim, galera, o presidente do Talheres quer Manuel Capasso, que é jogador do Vasco, que inclusive foi regularizado, pode estar estreando nessa próxima rodada aí contra o Sampaio Corrêa. Manuel Capasso aí foi regularizado, está aí no BID da CBF, no BIRA da FERJ, e pode estar entrando aí a qualquer momento no decorrer do jogo aí contra o Sampaio Corrêa e nas próximas rodadas aí. E se eu não me engano, depois do Sampaio Corrêa, o Vasco já tem clássico contra o Flamengo, contra o Mulambo. Vai ser pedreira, hein? Mas enfim, galera, o presidente do Talheres quer Manuel Capasso por empréstimo. Manuel Capasso tem contrato com o Vasco até o final desse ano. E caso o Manuel Capasso dessa forma for pro Talheres da Argentina, o que pode acontecer no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato aí com o Talheres da Argentina, e o Vasco perder aí quase 10 milhões aí que investiu no jogador que é da época da 77. Não sei nem se a 77 conseguiu pagar o Capasso, que a 77 não pagou ninguém, essa empresa vagabunda. E enfim, galera, é isso. E o Vasco tenta o Frederico Girotti por empréstimo, e o Talheres tenta Manuel Capasso por empréstimo. Eu até concordo que pode aí haver uma boa troca, mas teria que vir em definitivo o Frederico Girotti. Eu não sei nem como que ele joga, eu sei que é atacante, mas já vi alguns vascaínos aí falando que é fraco. Mas enfim, o Capasso também teve muitas oportunidades aí no Vasco, no começo do ano passado, no ano retrasado. É a contratação da 77, né? Essa porcaria de empresa. E assim, poderia ser uma boa troca, na minha opinião, mas para mim teria que ser logo em definitivo. Ou também, no caso, né, se o Girotti vir para o Vasco, ficar aí até o final do ano, e o Vasco ter aí uma obrigação de compra também é interessante. Aí já liberava aí o Capasso para ficar direto e já assinar o pré-contrato aí no final do ano, e já virar também jogador em definitivo do Talheres, que ambos aí jogadores que praticamente é o mesmo valor de mercado. O Manuel Capasso aí gira em torno de 2 milhões aí no Transfermarkt, e o Frederico Girotti 3 milhões. E enfim, galera, é isso. É a única informação que eu tenho sobre situação de reforços, que inclusive o presidente merda aí do Vasco, Pedrinho, queria deixar em sigilo, que ele não quer passar vergonha, porque o Vasco já passou vergonha aí por diversos atacantes, né? O último foi o Bruma, e ele queria deixar em off a situação aí com o Frederico Girotti, mas veio à tona aí, né? A RTI Sport explanou aí o Pedrinho, a fonte RTI Sport, e falou que o Vasco tentou a contratação, mas não tem os 3 milhões e meio de dólares aí para trazer o jogador, comprando, né? Aí tenta situação de empréstimo, tenta fazer um cambalacho, uma troca aí, dando Capasso, emprestando Capasso, o Talheres emprestando aí o Frederico Girotti pro Vasco. E galera, vou deixar aqui uma opinião aqui, terminando essa informação, né, sobre o Frederico Girotti. Deixei bem informado aí vocês, amigos inscritos aqui do canal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, que eu estarei respondendo vocês. Vou deixar minha opinião sobre esse Marcelo Santana
Eu não sei o que o Pedrinho quer fazer. Eu não sei qual é a ideia que o Pedrinho tem na cabeça dele de querer blindar o Marcelo Santana, que só faz merda no Vasco. Marcelo Santana, Deus me livre e guarde, só trouxe refúgio pro Vasco. Maxime Domingues, Jean Davi, Jean David, Jean Manese, sei lá. Só refúgio. Agora trouxe esse Lucas Oliveira aí, que também não vai segurar. O único ainda que a gente não pode chegar aqui e meter o pau, porque ainda não estreou, é o Maurício Lemos. O Lucas Freitas ainda é muito cedo para estar falando dele. Ano passado ficou mais de 2 meses aí de janela aí de agosto, não conseguiu trazer zagueiro pro Vasco. Cara, esse cara é uma porcaria, ele é um lixo, some do Vasco, pelo amor de Deus. Não aguento mais esse Marcelo Santana, é um lixo. Esse presidente do Vasco é um cara mentiroso também, não conseguiu reformar a CT, não conseguiu tá enrolando aí com o negócio de São Januário aí, a reforma de São Januário. Eu já tô até desanimando, depois das merdas aí que eles vêm fazendo, uma atrás da outra. Eu já nem acredito mais em reforma de São Januário. Não consegue contratar ninguém, só vive falando que não tem dinheiro. Inclusive, ele pediu aí, né, para não dar essa informação da negociação aí com Talheres aí pelo Federico Girotti, para não passar vergonha, porque sabia que caso não rolasse, a torcida do Vasco ia cair matando em cima dele. Mas acabou que a RTI Sport explanou e ele está aí num beco sem saída, não fala com a torcida, não dá uma satisfação. E, cara, eu não consigo nem... assim, eu tento procurar alguma explicação, entender alguma coisa sobre essa situação do Pedrinho, né, de não falar com a torcida, de não conseguir contratar, de não conseguir fazer nada. Cara, é muito complicado, cara. Muito complicado. O Pedrinho na Globo comentava bem pra caramba, falava que sabia de futebol, fazia vários comentários lá até interessantes. A gente tinha esperança que ele ia conseguir acertar o Vasco com a inteligência dele, que ele conhece de bola, mas o cara tá perdido, o cara não consegue fazer nada. Só vive agora botando, querendo dar uma de salvador da pátria, né? Falando que tirou a 77 do Vasco, se não fosse ele, o Vasco ia quebrar, ia falir. Só vive só falando disso, não tem outro assunto. É só querendo dar uma de salvador da pátria, bloqueia torcedores nas redes sociais. Enfim, cara, o Pedrinho aí é uma decepção. Um presidente que entrou sem planejamento, não sabe o que está fazendo. É uma marionete desses caras que tá lá dentro, desses safados. Salgadinho, encantador de Nutella lá, o Osório, esses caras aí. Renato Brito, Paulo Salomão, a marionete desses caras, mano. Esses caras ficam ali fazendo o que quer e botando o Pedrinho ali como marionete ali, como um de frente do Vasco ali, né, o presidente. Mas não manda em nada, cara, não faz nada, não resolve nada dos problemas do Vasco. E se continuar assim, sem contratar, o Campeonato Brasileiro, infelizmente, vamos brigar para não cair. E eu encerro o vídeo com essa triste fala: se continuar persistindo nos mesmos erros, o Vasco vai pagar feio o pato aí do Pedrinho, as merdas que ele vem fazendo, ele, esse Marcelo Santana, esses caras que tá lá dentro do Vasco, que fica fazendo o Pedrinho de marionete. O Vasco vai pagar e vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo aí para outros vascaínos, deixa seu comentário. Tamo junto. Se você já é inscrito também, agradeço a audiência, obrigado por tudo. Deixa o like, deixa seu comentário e tamo junto aí. Saudação vascaína.